Sejam muito bem-vindas a mais uma live, a mais um vídeo do nosso programa Desvendando a Candidíase. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Roberta Bozzi, eu sou farmacêutica, mestre em genética, especialista em nutrição e alimentação saudável e eu tô aqui para te mostrar, te ensinar o caminho para acabar de vez com a candidíase. E o nosso tema de hoje é: por que comer sempre as mesmas coisas piora a candidíase? Você já sabia disso? Então, se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, a respeito desse tema ou a respeito da candidíase em geral, você pode colocar aqui nos comentários, pode deixar a sua dúvida que eu respondo, tá? Se eu não conseguir responder ao longo do vídeo, ao longo da nossa live, fica tranquila, aguarda aí um pouquinho que no final eu olho tudo, não deixo ninguém sem resposta, tudo bem? Então vamos lá, né? O que isso tem a ver com a candidíase, Roberta? Essa monotonia alimentar que a gente fala, tá? Assim seria tipo o termo técnico, né? Monotonia alimentar, o que é isso? Comer sempre as mesmas coisas. Sabe aquelas criancinhas, por exemplo, que só querem comer miojo e arroz branco e batata? Então, não come mais nada? É isso aí, é uma monotonia alimentar. Você só come poucas coisas ali, sempre as mesmas e não aceita e não quer nada de diferente. Mas isso aqui não é simplesmente com criança que acontece, não é só com criança. Nós adultos também às vezes caímos nessa monotonia alimentar, nessa repetição aí de sempre comer as mesmas coisas. Por quê? Bom, gosto pessoal, né? Antes de mais nada, e também hoje em dia essa correria do nosso dia a dia, às vezes a gente não consegue nem parar para pensar direito o que a gente vai comer, né? Programar o que a gente vai comer. Então às vezes a gente pega ali o que tá fácil e come sem parar para pensar demais e a gente acaba variando menos na nossa alimentação. Então eu vou passar aqui para vocês o que pode acontecer no nosso organismo quando a gente se alimenta dessa maneira, comendo sempre as mesmas coisas e que pode sim estar piorando a candidíase e a gente nem se dá conta, tá? Deixa eu ver aqui, Ana Sueli, mas a candidíase não é um fungo que vive na microbiota vaginal? Dizem que não acaba. Boa pergunta, Ana. Olha só, eu vou fazer esse resuminho rapidinho para vocês aqui, tá? O fungo Cândida, deixa eu segurar meu microfone mais perto para não atrapalhar. O fungo Cândida, ele vive sim na microbiota vaginal, mas vive também na microbiota intestinal, na pele, vive assim em várias partes do nosso corpo, do nosso organismo. Ele faz parte da nossa microbiota em geral, mas normalmente ele tá numa quantidade pequena, tá pouquinho, não causa problema. Quando ele tá nas quantidades fisiológicas, né, que são as quantidades normais, que ele deveria estar sempre no nosso organismo, ele não causa problema nenhum, tá bom, Ana? E essa questão dele não acabar nunca, aí é que está, ele não vai acabar. A quantidade de... o fungo, né, vai estar sempre aí dentro da gente, porque não tem como, ele faz parte da nossa microbiota normal, natural, não tem como eliminar ele completamente da nossa vida. A questão é, quando ele está em desequilíbrio, quando o corpo está em desequilíbrio e esse fungo consegue crescer muito mais do que ele deveria, ele vai causar a candidíase, que é por esse excesso de fungos. Aí, esse monte de fungo vai liberar um monte de substância no corpo que vai provocar os sintomas que a gente conhece: corrimento, coceira, ardência, dor na relação. Isso, os sintomas vaginais. O fungo já cresceu e está ali no canal vaginal, na microbiota vaginal, causando sintomas, né? Numa quantidade grande o suficiente para causar sintomas. Antes ele já conseguiu crescer no restante do corpo, principalmente lá no intestino. E está provocando muito distúrbio, muita coisa no seu corpo que você nem sabe, a gente nem liga assim uma coisa com a outra, nem faz essa ligação de que isso é devido ao excesso do fungo cândida no corpo. Então a gente pode ter distúrbios intestinais mesmo, né? Dor de barriga, pode ter flatulência, né? Diarreia, constipação, a gente pode ter distúrbios também na digestão, atrapalhar a digestão,
ficar com o estômago pesado, ou com azia, com gastrite, com queimação. A gente pode ter problemas na pele, a gente pode ter sapinho na boca, língua branca, pode ter problema na pele como um todo, né? Pode ter descamação, pode ter excesso de oleosidade, excesso de ressecamento, caspa, seborreia. A gente pode até desenvolver ou agravar doenças autoimunes, como psoríase, como lúpus, como tireoidite de Hashimoto, tá? Tem muita coisa que esse excesso de fungo no nosso corpo pode estar provocando, inclusive até alergias alimentares, intolerâncias alimentares, tá bom? Então, sim, faz parte do nosso organismo, você não consegue eliminar completamente o fungo cândida da sua vida, porque ele faz parte de você. A gente acaba com a candidíase, que é esse excesso do fungo cândida, regulando o nosso organismo, trazendo o equilíbrio de volta para o nosso organismo, para o nosso corpo não se tornar um ambiente favorável para esse crescimento anormal do fungo cândida. Quando o nosso corpo não está favorável para o fungo crescer demais, quando está tudo equilibrado, tudo trabalhando bem, as bactérias intestinais estão ótimas, está tudo equilibrado, né? A gente não está com nenhuma desbiose nem nada, esse fungo não consegue crescer mais do que o normal, tá? Deixa eu ver. Ana, mudei a alimentação e continuo com candidíase. Então, o que é? Não sei mais o que fazer. Ana, você tem que ver o que você mudou na sua alimentação, tá? Eu vou falar de algumas coisas aqui hoje em relação à alimentação, mas isso aqui é para vocês terem uma ideia geral. Hoje o foco é essa questão da repetição, de estar sempre comendo os mesmos alimentos, como que isso afeta o seu corpo em relação à candidíase. Mas tem muita coisa que é saudável, sim, que quando você está com excesso de fungo cândida no seu corpo, você vai estar alimentando mais o fungo do que o seu próprio corpo, tá? Tem algumas coisas que quando o fungo já cresceu demais, já está instalado aí no seu corpo numa quantidade muito maior do que o normal, não adianta. Você vai estar, por mais saudável que pareça a coisa, ou as coisas às vezes nem são tão saudáveis assim também, isso vai estar favorecendo o crescimento do fungo. E não é simplesmente parar de comer alguma coisa, acrescentar alguma outra coisa. Tem outras questões que você precisa observar, por exemplo, dar menos trabalho para o seu corpo, né? Lembrando, a digestão já não está boa, se tem o excesso do fungo cândida, antes disso acontecer, já aconteceu uma desbiose, já aconteceu um desequilíbrio na sua microbiota, não só na vaginal, mas no intestino também, e esse fungo conseguiu crescer mais do que o normal, tá? Então, sua digestão não tá boa, o corpo não tá conseguindo aproveitar os nutrientes que você tá comendo. Então, às vezes você pode até ter uma alimentação considerada saudável, muito boa, mas o que você tá ingerindo, o seu corpo não tá conseguindo aproveitar, tá? Deixa eu ver, acho que tem a ver por eu estar na pré-menopausa, estou tendo demais por conta da baixa do hormônio. Na verdade, Ana, dependendo de qual hormônio que está abaixando, isso é até um fator positivo para não influenciar o fungo crescer. Porque o fungo cândida tem receptores estrogênicos na membrana dele, que quando ele está em contato com esses hormônios estrogênicos, ele é estimulado a crescer mais, tá? Então, às vezes, se você está diminuindo essa quantidade de hormônios estrogênicos, é um estímulo a menos para o fungo crescer. E essa questão de estar na menopausa não atrapalha em relação ao combate ao fungo, tá? Você consegue sim regular o seu organismo de maneira a deixar o ambiente menos favorável para o fungo crescer. Deixa eu ver, Ana, faço tudo direitinho, continuo tendo, há 2 semanas tive, tratei, mas como tive uma infecção urinária, tive que tomar um antibiótico muito forte, aí voltou de novo. Tirei açúcar, glúten, massas, refrigerantes. Ana, olha só, isso é uma coisa bem básica, tá? É o básico que a gente tem que fazer, sim. Fungo alimenta demais, o açúcar alimenta demais o fungo cândida. Excelente você retirar. O glúten também é uma proteína com digestão difícil, nosso corpo não vai conseguir lidar muito bem com ele, principalmente nessa fase aí em que tá tudo desorganizado, tá? As massas em geral, que também contém glúten, contém muito carboidrato, é sim uma fonte de alimentos riquíssima para o fungo cândida. Refrigerante também vai ter muito açúcar e, além de tudo, o refrigerante ainda vai ter muitos conservantes e muitos aditivos químicos que vão estar enfraquecendo
as bactérias boas que estão ali no intestino para ajudar a proteger a gente, para melhorar a nossa imunidade, tá? Mas não é só isso. Tem muitas outras coisas, tá? Se a base do seu tratamento aí, da sua terapia nutricional que você está fazendo para acabar com a candidíase for, né, isso aí que você me falou, né? Retirar o açúcar, o glúten, as massas e refrigerantes, tá longe de ser o suficiente, realmente, tá? Você precisa de outros cuidados, né, em relação à alimentação, tá? Tem outras coisas que você precisa ver em relação a isso, que também não é só tirar, tem que colocar as coisas adequadas no lugar. E também tem outros cuidados que você precisa ter, acrescentar alimentos antifúngicos que vão ajudar a enfraquecer os fungos, né, pouco a pouco. Também você tem que dar pouco trabalho para o seu organismo, você tem que facilitar a sua digestão, não sobrecarregar a sua imunidade, tá? Tem muitos outros cuidados que você precisa tomar, tá? Então, essa questão aí de tirar açúcar, tirar glúten, massa e refrigerante é um passo importante? Sim, é um passo bem importante, mas tá longe de ser só isso, tá? Então, se você tá chegando aqui agora, Ana, continua acompanhando meus conteúdos. Você pode depois, né, terminando aqui essa live, você pode olhar aí, se tá aqui no YouTube, pode olhar, já tem bastante vídeo falando mais sobre alimentação, falando mais sobre outras coisas que você pode estar fazendo para diminuir esse excesso do fungo cândida, para ajudar o seu corpo a retomar esse equilíbrio. Falo mais de coisas que estão alimentando o fungo cândida mais do que o seu próprio corpo, tá? Então, fica ligado aqui que sempre tem muita novidade, tem muita coisa para te ajudar, tá? Para te mostrar o caminho certo para acabar de uma vez por todas com a candidíase. Deixa eu só ver uma coisinha aqui que chegou um comentário também aqui no Instagram. Gente, olha, eu sou assim mesmo, não se assustem. Eu nem entrei direito no assunto ainda porque eu vejo as perguntas de vocês e eu já quero responder, que eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. Eu tô aqui para ajudar vocês a descobrir o caminho, sabe? Para acabar de uma vez por todas, de verdade, com a candidíase, né? E isso é uma coisa bem básica, tá? Entender como que acontece a candidíase aí no corpo é uma coisa bem básica que a gente precisa sim entender para conseguir entender o que precisa ser feito para acabar com esse excesso do fungo cândida. Deixa eu ver, Paty, o médico teve que tirar meu útero, mas mesmo assim tenho candidíase. O que eu posso fazer, Paty? Tirar o útero não vai adiantar. Como eu estava explicando aqui, o fungo tá lá na sua microbiota já, né? Ele faz parte da gente. Não é a presença ou a ausência do útero aí no seu organismo que vai estar provocando o problema, tá? A microbiota vaginal vai continuar ali, a mucosa vaginal continua ali, com toda a microbiota dela, tá? A mucosa intestinal tá lá, o intestino tá lá, com toda a microbiota, com os fungos presentes lá. Então você tem que cuidar do equilíbrio de todo o corpo, tá? Com todo o corpo se reequilibrando, aí sim você acaba com a candidíase. Essa questão, né? Uma outra pessoa já me perguntou uma vez também, será que se eu retirar o útero eu vou acabar com esse problema? Será que só assim eu vou conseguir? Não, não vai fazer diferença, tá? Não vai fazer diferença. Deixa eu ver, Paty, tenho candidíase há mais de 29 anos, depois que tive meu filho. É isso, Paty, enquanto você não reequilibrar o seu corpo, enquanto tiver um ambiente favorável para o crescimento do fungo, você pode tomar remédio que você diminui essa quantidade de fungos, mas como o ambiente está favorável, ele cresce de novo. Lembrando que a gente não consegue eliminar completamente o fungo da nossa vida. A gente não consegue acabar com o fungo cândida de dentro do nosso corpo. A gente acaba com a candidíase quando a gente deixa esse ambiente não favorável para o fungo crescer, tá? Boa noite meninas, vocês que estão entrando agora, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, nosso assunto hoje é por que repetir sempre as mesmas coisas? Por que comer sempre os mesmos alimentos vai piorar a candidíase? Então, até agora eu dei uma geral aqui, só falei, né, como que acontece a candidíase, relembrei rapidinho, fiz uma revisão rapidinha por que acontece a candidíase, né, esse desequilíbrio aí no nosso organismo que leva ao fungo cândida, que já mora na gente, já faz parte da nossa microbiota, já faz parte da gente. Esse fungo cresce demais, aí causa esses problemas que a gente conhece, principalmente os vaginais que a gente conhece, mas tem muitos outros
que podem acontecer devido ao excesso do fungo cândida, tá? Então, meninas, vamos lá, né? Tá, você fez essa explicação rapidinha aí, entendi, tá? Tô começando a entender que é preciso cuidar da minha alimentação para eu acabar com a candidíase de verdade, certo? Certo, tá bom. Mas, esse negócio aí de comer sempre a mesma coisa, piora a candidíase, tá sendo novidade para mim, mas mesmo se for uma coisa saudável, se eu ficar comendo sempre as mesmas coisas saudáveis, vai piorar a candidíase? Ou é só com coisa ruim? Só se eu ficar comendo muito, né? Muita massa, muito doce, tomando muito refrigerante, comendo muito pão. Será que é só com coisa ruim que vai piorar ou com coisa boa também? Então vamos lá, né? Eu vou explicar para vocês, fica tranquilinha aí, que já vou explicar para vocês, né? Que quando a gente repete sempre os mesmos alimentos, nós estamos sempre estimulando o nosso corpo da mesma maneira. Então, se você está sempre comendo, né? Vamos começar pelas coisas ruins. Se você está comendo sempre as mesmas coisas que alimentam o fungo cândida, o fungo vai estar crescendo mais. Você vai estar estimulando o crescimento daquele fungo. Então, você está sempre comendo muito pão. Então, todo dia você come pão, você come um macarrão, você come um doce. Isso aí, né, vai estar sempre estimulando o fungo a crescer, tá? E se não for isso, Roberta, se for uma coisa saudável, uma coisa boa, eu como todo dia, meu almoço é arroz, feijão, salada de alface, tomate e bife. Aparentemente, se olhando um prato assim, ok, saudável. Porém, se você come isso todos os dias, não varia isso aí. Você vai estar sempre estimulando o seu corpo com as mesmas coisas. Você vai estar estimulando o seu corpo a crescer sempre as mesmas bactérias, mesmo bactéria boa, tá? Bactéria boa também precisa de uma quantidade certa no nosso corpo, de uma variedade grande também. Por quê? O que acontece se não tem a quantidade certa, nem as variedades certas nas quantidades certas? Acontece uma desbiose. E antes do fungo conseguir crescer demais no nosso corpo, antes do fungo cândida conseguir crescer demais no nosso corpo, precisa acontecer essa desbiose, porque se não tiver desbiose, se tiver tudo equilibrado e tudo funcionando muito bem, não tem espaço para o fungo crescer. As bactérias boas estão ali, liberando substâncias antifúngicas, estão liberando substâncias protetoras que não vão deixar os fungos crescerem demais naquele ambiente, né? No nosso ambiente em geral, no nosso microbiota em geral, tanto na vaginal quanto na microbiota intestinal também. Tá? Então a gente tem que estar sempre estimulando bactérias diferentes. E do mesmo jeito que eu falei aqui, que os fungos se alimentam muito, usam muito, preferem, né? A preferência dos fungos é sempre por açúcares, carboidratos, que no final vai virar açúcar, né? Vai liberar muito açúcar no organismo, e algumas proteínas também, que o nosso corpo não digere bem, o fungo vai usar isso muito fácil. Tem cada bactéria que existe aí na nossa microbiota, assim, que são muitos tipos diferentes, tá? Cada tipo de bactéria que existe na nossa microbiota vai preferir um certo tipo de alimento. Então, um determinado tipo de alimento, um certo vegetal, por exemplo, sei lá, uma cenoura vai influenciar mais o crescimento de uma bactéria, tá? De uma espécie de bactéria. Às vezes, uma beterraba vai influenciar o crescimento de outra. Aí, se você comer, por exemplo, muita proteína de difícil digestão, muita carne vermelha, vai favorecer o crescimento de outras bactérias proteolíticas, que normalmente não são as mais boazinhas, tá? Em geral, elas são um pouco mais patogênicas, podem provocar problemas. E também o fungo, né? Os fungos, em geral, também são proteolíticos, né? Digerem proteínas e por isso conseguem utilizar as proteínas para sobreviver. Você vai estar alimentando o fungo cândida também, exagerando nisso, tá? Mas independente de ser uma coisa saudável ou não, você está comendo sempre a mesma coisa, você vai estar sempre estimulando a mesma coisa no seu corpo, vai estar estimulando o crescimento sempre dos mesmos tipos de bactérias, você vai estar estimulando a sua imunidade sempre com a mesma coisa.
você vai estar repetindo sempre os mesmos nutrientes. Então, em algum momento, seu corpo vai sentir falta de alguma coisa que ele precisava, tá? Então, vamos lá, né? Como eu falei, mesmo que sejam bons estímulos, tá? A gente precisa variar e eu vou explicar um pouquinho mais desses motivos que eu falei para vocês rapidamente aqui, tá bom? Né? E esses que eu trouxe aqui são os que vão influenciar mais em relação ao crescimento do fungo cândida, tá? Que vai piorar a candidíase, tá? Por exemplo, né? Como eu falei, alimentar sempre as mesmas bactérias, mesmo que sejam bactérias boas, você vai estar alimentando bactérias boas, mas se você estiver alimentando sempre as mesmas, o mesmo tipo, esse tipo vai crescer bastante, vai se fortalecer bastante, mas vai ficar lá. Só que para você ter um equilíbrio da sua microbiota, você precisa de tipos diferentes de bactéria que já fazem parte da gente, né? Porque cada uma tem uma função diferente, cada uma vai proteger contra alguma coisa diferente, tá? Cada uma vai proteger contra alguma coisa diferente que vai estar chegando, algum invasor. Algumas vão proteger contra os fungos, contra o fungo cândida, outras vão proteger contra algum vírus que vai entrar em contato com o seu organismo, outras vão proteger se entrar em contato com algum protozoário, né, algum verme, alguma coisa assim, tá? Cada uma vai conseguir ajudar o corpo a digerir talvez algum alimento, aproveitar melhor algum nutriente. Então a gente precisa de tipos diferentes, de vários tipos diferentes, e a gente precisa alimentar todos esses tipos, tá? Então a gente precisa variar. Se a gente ficar deixando sempre os mesmos tipos crescendo, vai fazer falta, né? Os tipos que não cresceram tão bem. E isso vai desequilibrando o nosso organismo, tá? Quando tem esse desequilíbrio, é uma disbiose que a gente fala, quando desequilibram as bactérias boas aí que já fazem parte da gente, e vai ficar um ambiente mais favorável para o fungo crescer. E aí, o que é que vai acontecer? Fungo cândida crescendo, aumenta de sintomas, piora a candidíase, tá? Outra coisa também, né? Os alimentos inadequados. Eu tô falando aqui de alimentar as bactérias boas. Normalmente a gente alimenta as bactérias boas com alimentos bons, alimentos saudáveis. Elas vão ficar bem com fibras, com alguns nutrientes diferentes, com coisas diferentes que possuem os alimentos, tá? E as bactérias não tão boas assim, elas podem até também se alimentar com coisas saudáveis, né? Os fungos, por exemplo, como eu falei do fungo cândida, ele também se alimenta de coisas saudáveis, ele não se alimenta só de coisas ruins, não vai se alimentar só de açúcar e carboidratos refinados, não. Ele também consegue usar coisas saudáveis, frutas, algumas frutas saudáveis, alguns grãos para se alimentar. Então, tem isso, tá? Mas com as coisas ruins também, você ficar sempre repetindo as mesmas coisas ruins, você vai estar alimentando bactérias ruins, você ficar exagerando sempre na quantidade de proteínas, sem equilibrar com outros tipos de alimentos, realmente você vai estar aumentando a quantidade de bactérias não tão boas assim, sabe? As bactérias que a gente chama de patogênica, mas normalmente a gente conhece como as bactérias ruins, né? Que podem provocar distúrbios, podem provocar doenças no nosso organismo, tá? Incluindo aqui também, né, os fungos, esses alimentos que não são tão bons assim, também vão estar favorecendo o crescimento do fungo cândida, tá? De fungos em geral, porque no nosso corpo não existe só o fungo cândida, mas o fungo cândida é o que está mais presente aí na maioria das pessoas e que é o que em geral vai estar provocando os sintomas da candidíase que incomodam tanto a gente, né? Então, alimentando essas bactérias ruins, alimentando os fungos, né, vai piorar a candidíase, sim, tá? E o que vai acontecer também com alguns alimentos se a gente ficar repetindo sempre? Tá? Tem alguns alimentos, principalmente alguns que têm um potencial alergênico maior. Ai, Roberta, o que é isso? Um potencial alergênico? Um potencial maior pela constituição do próprio alimento, potencial de sensibilizar o nosso sistema imune. Então, tem alguns alimentos que, pela composição deles,
pela composição das proteínas, por tudo que está presente ali, as substâncias que estão presentes ali naquele alimento, eles conseguem sensibilizar a nossa imunidade um pouco mais, tá? E esses alimentos a gente chama de potencialmente alergênicos, né? Que tem um potencial alergênico maior. Então aí tem oleaginosas, né? Que são essas castanhas, amendoim, milho também entra aí, tá? O glúten, tá? Alimentos que contêm glúten também tem esse potencial alergênico um pouco maior, consegue sensibilizar um pouco mais a nossa imunidade, tá? E isso, você está repetindo isso sempre, às vezes um alimento que até teoricamente é saudável. Você vai comer um milho, sim, você está comendo milho, é saudável, mas se você está comendo isso sempre. Todos os dias você come milho, come alguma coisa de milho. Um dia você come um bolo de fubá, outro dia você come um cuscuz, outro dia você come uma espiga de milho, sabe? E todo dia você está comendo coisas de milho. E o seu sistema imune está todo dia entrando em contato com aquilo, Em algum momento pode acontecer uma sensibilização do sistema imune. Ele vai recebendo tanto estímulo disso aí, que em algum momento vai passar de um limiar, né? Vai passar de um nível em que ele vai entender, poxa, mas isso aqui tá aparecendo todo dia, e tá me cutucando aqui, e tá me estimulando, me dando esse trabalhinho aqui, me ativando. Não, isso não deve ser uma coisa boa. Aí ele vai fazer uma resposta mais forte, que pode vir em forma de uma intolerância, tá? Ou até mesmo uma alergia em relação a esse alimento, tá bom? E o que vai acontecer com isso? Quando você desenvolve uma intolerância, desenvolve uma alergia a algum determinado alimento, né, ou a qualquer coisa que seja, você vai estar estimulando mais o seu sistema imune. Você vai estar sobrecarregando o seu sistema imune. Você vai estar dando mais trabalho para a sua imunidade, mais coisa para ela fazer. E quando o sistema imune está mais sobrecarregado, com alguma outra coisa para fazer, ele vai precisar dividir a atenção. Então, ao invés dele poder focar simplesmente ali no excesso do fungo para combater aquele excesso de fungo que ele já está tentando, tá, gente? Se a gente está com candidíase, não quer dizer que o nosso corpo não está tentando fazer alguma coisa. Ele está, só não está dando conta, tá? Por vários motivos, mas ele não está dando conta de fazer isso. Então, ele já está se esforçando, mas ele não vai poder focar somente em eliminar o fungo cândida, em tentar acabar com aquele excesso do fungo cândida. Você está dando mais trabalho para ele, colocando mais coisa ali, que ele vai ter que dividir a atenção, vai ter que dividir o esforço, dividir a energia dele. Então, se ele não está podendo focar ali, né, tá tendo que tirar a atenção dele, tirar o esforço dele do combate ao fungo cândida, isso vai piorar a candidíase, com certeza, tá? E outras coisas também que podem acontecer por uma monotonia alimentar, né, por você repetir sempre as mesmas coisas. É carência nutricional. Você vai estar comendo sempre as mesmas coisas, vai estar sempre ingerindo exatamente os mesmos nutrientes, e nem sempre aqueles alimentos que você está ingerindo sempre tem a quantidade suficiente de todos os nutrientes que você precisa para o seu corpo ficar equilibrado e funcionar bem. E o que vai acontecer se tiver uma carência nutricional, se estiver faltando nutriente aí no seu corpo? Vai piorar a candidíase, tá? Vai diminuir a imunidade, vai piorar a candidíase. Lembrando também que uma vez que o seu corpo já está desequilibrado, já está com uma desbiose, já está com excesso do fungo cândida, ele não vai estar conseguindo absorver, aproveitar completamente todos os nutrientes que você está ingerindo, tá? Uma parte o fungo vai usar, mesmo que o fungo não use, o corpo não vai conseguir absorver tudo, aproveitar tudo. Então você está, às vezes, se alimentando achando que está nutrindo o seu corpo, mas o seu corpo não está conseguindo aproveitar os nutrientes, tá? Então, e além disso, imagina, o corpo já nem está conseguindo aproveitar tão bem e você nem está conseguindo colocar a quantidade e a variedade correta dos nutrientes que o seu corpo precisa, vai diminuir a imunidade, ele não vai conseguir, não só a imunidade, tá? Vai causar deficiências em várias coisas aí do seu corpo, em várias vias de metabolismo, né? No funcionamento de muita coisa, inclusive da imunidade. E se a imunidade baixa, se as células do sistema imune não têm de onde tirar a matéria-prima para construir a defesa, né, para cuidar do nosso corpo, para combater o fungo cândida, o que vai acontecer? O fungo vai continuar ali, crescendo mais e mais, e a candidíase vai piorar, sim, tá?
Ai, Roberto, meu Deus, então o que que eu vou fazer? Eu não posso ficar repetindo sempre a mesma coisa? Calma aí, também não é assim, tá? Você não precisa exatamente todos os dias comer uma coisa completamente diferente do dia anterior. Não é assim, tá? Não precisa ser assim. Ah, se você quiser, se você puder, se você gosta disso, né? Tem essa possibilidade e gosta e quer, ótimo, tá? Não tem nenhum impedimento para isso, não. Mas eu sei que normalmente não é o que acontece com a maioria de nós, né, gente? A gente não consegue ficar ali, pensando e variando o cardápio todo dia com um monte de coisa saudável. A gente quer praticidade também, às vezes já quer cozinhar um monte de coisa aí, já congela ali, né, separadinhas porções para ao longo da semana você ir pegando e descongelando, facilitando sua vida. Tudo bem, tá? Você pode fazer isso, mas procure variar pelo menos uma coisinha por dia, tá? Você pode fazer assim, por exemplo, se você não quiser, se for facilitar a sua vida, você pode faz uma semana aí, alguns tipos de alimentos, você pode fazer um rodízio, assim, né? Vamos dizer que é um rodízio de alimentos ao longo da semana, ou então você vai fazendo variações, né, por menores que sejam, diariamente também. Então, às vezes você vai, ao longo da sua semana, utilizar aí, por exemplo, variar aí com batata doce e mandioca, e de salada você vai comer alface, tomate e cenoura ralada, e você vai variar aí como suas proteínas entre frango e peixe. Pronto. Uma semana você faz isso. Na semana seguinte, aí você já varia alguma coisa. Você pode até manter o frango e o peixe, mas aí você varia. Come inhame e mandioca, por exemplo, como seus carboidratos principais. E na salada você pode comer rúcula. Quero manter o tomate porque eu gosto. E no lugar da cenoura você põe beterraba. Já é uma variação interessante. Isso você complementa também com frutas ao longo do dia, tá? Vai complementando com coisas diferentes aí. Então não precisa ser aquela coisa super radical de um dia para o outro, tá? Você pode ir fazendo essas variações. Isso sim, né? Já é uma dica aí para vocês que não precisa ser uma mudança super radical todos os dias, tá? Mas pequenas diferenças já vão começar a trazer variações de nutrientes para o seu corpo, já vão começar a trazer alimentos variados para bactérias variadas, tá? E já vai começar a te ajudar bastante no caminho aí, nessa busca pelo reequilíbrio do corpo, tá? Para acabar com esse ambiente favorável para o crescimento do fungo cândida. Então, lembrando aqui também, né, como eu falei dos alergênicos, aí no caso dos alergênicos, gente, não vamos pegar uma semana inteira para ficar comendo milho todo dia, por exemplo, tá? No caso dos alergênicos, esses alimentos que têm um potencial alergênico maior, a gente dá um tempinho maior, tá? Aumenta aí esse intervalo do consumo, tá bom? Para dar um espaço maior para ele estar se sensibilizando, né, a imunidade, por exemplo. Então, as células do sistema imune ali detectaram, por exemplo, uma proteína do milho hoje. Aí se detecta amanhã, detecta depois, e depois, em algum momento, dispara uma resposta muito grande. Mas detectou hoje uma proteína do milho que você comeu. Aí só na próxima semana, daqui 2 semanas, que ela vai entrar em contato com isso de novo, não vai ter dado tempo de fortalecer uma resposta grande contra isso. Ela vai criando uma tolerância maior em relação a isso, tá? Então, esses alimentos aí com potencial de provocar alergia maior, como amendoim também, né, por exemplo. Então, desses intervalos maiores, tá? Lembrando que, por exemplo, tô falando aqui de milho e de amendoim em casos normais, assim, que você não está com a crise de candidíase, com o corpo lotado do fungo cândida. Porque se você já está em desequilíbrio, se você já está com excesso do fungo cândida aí no seu corpo, aí eu já não te recomendo ingerir ali o milho, né? Ingerir ali o amendoim, né, que eu citei de exemplo aqui, tá? Esses alimentos com potencial alergênico maior, aí eu já recomendo você deixar ele de lado
pouquinho mais de tempo para não estar sobrecarregando a imunidade, como eu falei aqui antes, né? Se a imunidade, se o seu sistema imune precisar tirar o foco do combate ao fungo cândida, vai ser mais difícil de acabar com esse excesso de fungos, tá? Se a imunidade precisar dividir a atenção, os esforços, a energia com outras coisas, vai ser pior, vai ser mais difícil de acabar com o excesso do fungo cândida, tá bom? Então, gente, deixa eu ver aqui se vocês têm perguntinhas. Acho que chegou pergunta aqui. Então, mandem aí, tá? Se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida em relação a essa questão da repetição, tá? Dos alimentos. Se eu fui clara, se eu ajudei ou se eu deixei vocês mais confusos ainda, por favor, coloquem aqui nos comentários, né, suas perguntas. Deixa eu ver. Eli, eu tenho candidíase de repetição, não sei o que fazer. Eli, continua aqui que você vai aprender, tá? Você vai aprender o caminho certo, o caminho correto para acabar com essa candidíase de repetição. Basicamente, o que você precisa fazer para acabar com a candidíase de repetição é trazer de volta o equilíbrio para o seu corpo, como eu falei aqui, né, ao longo desse vídeo, ao longo dessa live. Então, para conseguir trazer esse equilíbrio de volta para o seu corpo, você precisa de um lado enfraquecer, o fungo tá lá muito, o sistema imune tá baixinho, aqui no Instagram, tá vendo, né? Então, você precisa diminuir essa quantidade de fungos, fortalecer esse sistema imune, tá? Em algum momento, o sistema imune vai conseguir acabar com esse excesso de fungos aqui, tá? Mas aí você vai estar ajudando também. Não é simplesmente tentar fortalecer a imunidade de alguma outra maneira que não seja com alimentação, porque não vai dar certo. Se você quiser fortalecer a imunidade tomando suplementos, tomando alguma coisa, sem cuidar da base, sem cuidar da alimentação, não vai ser suficiente, tá? E também você precisa enfraquecer o fungo. Você precisa fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Enfraquecer o fungo e fortalecer a imunidade, que aí sim você vai conseguir trazer esse equilíbrio de volta para o corpo e vai acabar com a candidíase. Esse ambiente não vai mais ficar favorável para o fungo cândida crescer, tá? Deixa eu ver. Daniele, já não sei mais o que fazer. Meu intestino não funciona direito e tenho candidíase de repetição a cada 12 dias. Você precisa, Daniele, fazer isso que eu acabei de falar. Tá? Você precisa enfraquecer o fungo, você precisa fortalecer a imunidade. E a base disso é a alimentação. Não adianta a gente querer colocar suplementos, manter a alimentação do jeito que ela está e usar suplementos, usar probióticos, usar um antifúngico. Isso não vai resolver. A gente tem que cuidar ali da base, tá? E tem que ser, sim, baseado na alimentação. Você pode até utilizar algum complemento, utilizar alguma coisa para te dar um suporte, para facilitar o processo, para talvez deixar um pouco mais rápido. Aí depende do caso, porque em algumas pessoas, né, na grande maioria, você colocar um suplemento logo de cara, o corpo não vai conseguir nem aproveitar muito bem isso, tá? Eli, quanto tempo leva para tratar a desbiose? Eli, demora aí de algumas semanas a alguns meses. Depende do caso, depende da pessoa, depende da resposta do organismo, depende do quanto você se dedicar a fazer tudo certinho também, tá? Em geral, para trazer de volta o equilíbrio aí do corpo, para acabar com o excesso do fungo cândida, né? E deixar a imunidade fortalecida e trazer de volta todo esse equilíbrio no funcionamento, para o ambiente não ficar mais favorável para o fungo cândida crescer, é mais ou menos aí de 1 a 3 meses, tá? De 4 a 12 semanas. Pode ser menos do que isso, é muito raro, muito difícil acontecer, tá? Pelo menos aí umas 4, 5 semanas, tá? E pode às vezes ser um pouquinho mais, mas em geral tá aí nesse intervalo de 4 semanas a 12 semanas, tá? 1 a 3 meses é a média, né? Mas como eu falei, pode ser um pouquinho mais, né? Raramente, pode ser um pouquinho menos, mas mais ou menos isso, tá? O uso de probiótico ajuda? Daniele, probiótico ele vai ajudar em algum momento, mas não logo no comecinho. Logo nesse comecinho, quando tá tudo desequilibrado, você tomar um probiótico é um tipo de bactéria mais que você está colocando ali no seu corpo, mesmo sendo bactérias boas. Mas o organismo pode entender que aquilo
é uma agressão, que aquilo é um invasor, tá? O corpo não está preparado para lidar com aquilo, com aquelas novas bactérias chegando. Então, pode ser até pior, tá? Eu não recomendo já começar de cara com probiótico, tá bom? Mas depois de um tempo, quando o seu corpo já começou a se reequilibrar, ele pode ajudar sim a deixar o ambiente mais favorável para as bactérias boas, que já fazem parte da sua microbiota natural, que já fazem parte de você, crescerem normalmente, voltarem à quantidade normal, ao funcionamento normal, tá? Os probióticos, a gente às vezes acha que eu vou tomar o probiótico, ele vai recolonizar o meu intestino. Não é assim, ele vai deixar aquele ambiente favorável, vai funcionar como se fosse uma defesa, assim, sabe? Uma proteção do ambiente para as bactérias que já fazem parte da sua microbiota, as bactérias nativas que a gente fala, né? Que estão ali fraquinhas, numa quantidade pouquinha, elas conseguirem crescer mais, conseguirem voltar, né, à quantidade normal e ao funcionamento normal. Tá? Então, se você entendeu, coloca aí. Se não, fala que eu repito, dou um outro exemplo, tá? Se eu confundi mais do que fiz entender, coloquem aqui pra mim, por favor. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Eli, eu tenho muita ansiedade e estresse. Eli, 2 notícias pra você, tá? A ansiedade e o estresse podem estar sendo provocadas exatamente pelo excesso do fungo cândida aí no seu corpo. O excesso do fungo vai estar produzindo, nessa quantidade tão grande de fungos aí no corpo, está produzindo muitas substâncias, dezenas de substâncias diferentes, toxinas, tá? Que vão influenciar o funcionamento do nosso corpo, vão interferir demais no funcionamento do nosso corpo, incluindo o funcionamento aí de neurotransmissores, hormônios, e essa desregulação pode sim levar à ansiedade, ao estresse, devido, né, à produção descontrolada, desordenada, exagerada de hormônios e neurotransmissores relacionados ao estresse, à ansiedade, tá bom? À depressão, às vezes, tá? E sem contar também, né, gente, quem que não estressa, quem que não fica ansioso com esse excesso de sintomas, com candidíase todo dia, com, né, corrimento, com coceira, com dor na relação, você não consegue namorar direito. Imagina quem que não fica estressado com isso, né? Não consegue nem dormir direito de tanta coceira. É claro que isso estressa também. Então tem essas 2 vias, tá? Tem essas 2 vias. E também acaba alimentando um ciclo, porque o estresse, a ansiedade, eles acabam, como é que eu falo, roubando nutrientes que o corpo precisaria usar para a imunidade. Então, se o corpo está precisando pegar esses nutrientes que estão ali disponíveis para fabricar hormônios de estresse, para fabricar substâncias ali que são necessárias, o corpo forma quando está, né, nesse efeito aí de estresse, de ansiedade, com esses estímulos de estresse e ansiedade, não vai estar sobrando para a imunidade, tá? Porque acaba sendo um estímulo muito forte que o corpo não consegue desligar tão fácil. Aí acaba usando os nutrientes para isso. Isso acaba vindo para um primeiro lugar, tá? Acaba virando a prioridade para o nosso organismo produzir isso aí. Eli, mas minha candidíase só o corrimento e ardência. O corrimento não fica na calcinha muito, só no canal vaginal. Pode acontecer, tá, Eli? Às vezes, sabe o que pode acontecer também, gente? Até em questão em relação à ingestão de líquidos, tá? Quando a gente não toma muita água, tudo no nosso organismo não fica mais ressecado, a pele fica mais ressecada, nosso xixi fica mais concentrado, mais amarelo, numa quantidade menor, até o corrimento pode ficar menos fluido, pode faltar um pouco de líquido ali e ele vai ficar numa consistência
né, mais grossa, tá? Mais espessa, né? E grudar mais na parede, às vezes nem vai descer na calcinha, tá bom? Pode acontecer. Isso tem variações individuais também, porque o que é o corrimento? O corrimento ele vai ser a mistura, né, ali do que o fungo está produzindo, tá? De substâncias que o fungo está produzindo, do muco que as células do nosso corpo estão produzindo, que as células ali do canal vaginal estão produzindo para se defender, substâncias ali da nossa imunidade que estão sendo liberadas também. Então, é uma mistura disso. Aí pode ter variações individuais também. Então, em algumas pessoas, esse corrimento, ele pode ser um pouco mais espesso, às vezes pode ser um pouco mais fluido, mais líquido, pode ser um pouco mais esbranquiçado, um pouco menos esbranquiçado, um pouco mais transparente, né, um pouco mais grosso, às vezes levemente esverdeado, tá? Tem essas pequenas variações. Às vezes pode, né, como você falou, quase não descer na calcinha, fica mais grudado nas paredes. Essas variações podem acontecer sim, tá? Deixa eu ver aqui. E lembrando, tá, gente? O excesso do fungo cândida no nosso corpo não provoca só esses sintomas vaginais. É claro, eles são os que mais incomodam, que fazem a gente procurar atendimento médico, fazem a gente ir no ginecologista, né, e tentar tratar. Mas tem muita coisa acontecendo no nosso corpo devido ao excesso do fungo cândida, tá bom? Então tem muitos outros sintomas. Silvani, já tive crises de coceira e corrimento forte. Hoje tem um pouco de corrimento branco, sem cheiro, sem coceira. É o que eu falei, Silvani, isso pode estar variando, tá? Não vai... Os sintomas, ali, as manifestações do excesso do fungo cândida no nosso corpo não vão ser iguais o tempo inteiro, porque ele está espalhado no corpo inteiro. Tá? Então, isso varia, às vezes, da nossa alimentação, de coisas que a gente faz, de hábitos que a gente, né, tem. E isso pode estar variando qual local que o fungo está achando mais adequado para crescer mais naquele momento. Depende de que tipo de substância que ele está liberando naquele momento, né, em maior quantidade, pode estar influenciando alguma parte diferente do nosso corpo. Então, às vezes, você tá com excesso do fungo cândida no corpo, mas não está tendo sintomas vaginais. Aí você acha que acabou a candidíase, mas não, o fungo está ali em excesso ainda. Mas aí, você não está sentindo sintomas vaginais, mas você está com a barriga inchada, você está com uma vontade super exagerada de comer doce, tá com a língua branca, tá com o cabelo caindo, tá com caspa, a pele tá toda ressecada, tá descamando aqui no cantinho do nariz, no cantinho da boca, tá com gastrite, tá com azia, tá com refluxo, nossa, tá aí cheio de sintoma de hipoglicemia, que você nem faz ideia que é de hipoglicemia, sua mão tá ficando super gelada, você tá dormindo mal pra caramba, você vai dormir com sono e acorda com mais sono ainda. Você acorda no meio da madrugada aí com insônia, acorda suando, tem pesadelo toda noite, gente. Tudo isso pode sim estar relacionado ao excesso do fungo cândida aí no seu corpo, que está provocando um monte de sintomas que não são só os sintomas vaginais, tá? Então, por isso que às vezes a gente pensa, ai meu Deus, eu tenho candidíase recorrente, porque eu tenho uma crise agora, mês que vem eu tenho outra, e depois eu tenho outra. Na verdade, aí você acha que acabou com a candidíase, acabou aí com o excesso do fungo cândida, aí depois de um mês o fungo cresceu todo de novo. Não, você acabou com os sintomas locais vaginais. Tá? Às vezes você faz um banho de assento, usa uma pomada local e passam aqueles sintomas locais vaginais. Você acha que acabou a candidíase, mas lá no intestino tá aquele excesso do fungo cândida guardadinho lá, só esperando um pouquinho para dar sintoma de novo. Então, você aliviou os sintomas locais, mas ele continua provocando outras coisas no corpo que você nem faz ideia que é por causa do excesso do fungo cândida. Aí, depois de um tempo, né, que ele volta a crescer de novo ali no canal vaginal, aí você tem de novo sintomas vaginais e pensa, nossa, de novo, estou com candidíase. Não, você não está com candidíase de novo, não, tá? É a mesma, tá? É o mesmo excesso do mesmo fungo que tá aí no seu organismo, tá bom? Só tá provocando agora sintomas num local diferente. B. Couto. Usei óvulo de ácido.
e não tenho sintomas há mais de 8 dias. Devo me preocupar se irão voltar? Depende, B. Depende como que tá a sua alimentação. Você sente outros sintomas, você sente outras coisas, né? Dessas que eu acabei de falar, esses outros sintomas extravaginais aí, pelo resto do corpo, como que tá a sua alimentação? Você tá alimentando fungo? Você está cuidando da sua imunidade, está alimentando o seu organismo, o seu corpo, porque se a única coisa, o único cuidado que você tiver tido, né, que você tiver feito aí para acabar com a candidíase for usar o óvulo, aí eu sinto informar que é muito provável que vai voltar. Mas se você já tem outros cuidados, já está fazendo outras coisas relacionadas a isso, para enfraquecer o fungo, para fortalecer a sua imunidade corretamente, tá? Né? Lembrando que enfraquecer o fungo não é tomar antifúngico e fortalecer a imunidade não é tomar suplemento, tá? Isso aí precisa de uma base sólida, precisa ir lá na raiz, você tem que tratar a raiz do problema, o que que causa principalmente esse desequilíbrio? A alimentação. E o que que vai trazer de volta o equilíbrio? Principalmente a alimentação, tá bom? A alimentação tanto pode ser a causa como a solução do problema, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Elir, o uso de preservativo do posto de saúde por ser de látex pode piorar a candidíase? Elir, se você não tem nenhuma alergia a látex, nenhum problema, nem sua pele não tem nada assim de reação a látex, não tem problema nenhum, tá? Tanto faz ser do posto ou ser da farmácia, você comprar. A questão é a sua tolerância individual. Algumas pessoas têm alergia a látex, aí podem sentir uma sensibilidade, e essa sensibilidade pode levar a piorar os sintomas, né? Você vai estar deixando mais sensível ainda um local que já estava bem sensibilizado pelo excesso de fungos, mas a questão do látex em si não vai fazer o fungo crescer mais ou menos, não, tá? B. Couto, kefir de água pode fazer bem para o tratamento? Vendo que ele é alimentado com açúcar, no primeiro momento não recomendo, tá, B? No primeiro momento eu não recomendo usar o kefir, né, mesmo sendo de água, porque aí ele tem a questão do açúcar e tem as próprias bactérias também que estão ali, mesmo às vezes sendo bactérias boas, probióticas. No primeiro momento ele não vai ser benéfico, né, como eu falei aqui dos probióticos. O corpo não vai estar entendendo essas bactérias como amigas que estão ali para ajudar. Ele pode entender essas bactérias como um agressor, tá? E o sistema imune montar uma resposta para isso e pode até te fazer mal, tá? Sem contar o açúcar que também vai estar alimentando o fungo. Meninas, então, deixa eu ver, acabei as perguntinhas aqui. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, tá? Falar para vocês aqui essa questão, trazer essa questão da monotonia alimentar, né? De comer sempre as mesmas coisas. Por que que isso pode piorar a candidíase, né? E que bom, amei as perguntas que vocês trouxeram hoje, que tinha tudo a ver com o tema, principalmente porque muitas pessoas, né, nem sabem ainda que a candidíase está completamente relacionada ao que a gente come, tá? Não é só uma questão vaginal, não é só ali na mucosa vaginal. Às vezes a gente pensa, meu Deus, o que tem a ver o que eu como, tá chegando ali no meu estômago, no meu intestino, com o canal vaginal. Tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra, tá tão distante, que comunicação que tem nisso, mas não, a nossa alimentação influencia completamente, tá? Porque começa lá no intestino, o fungo cândida, que já faz parte da gente, vai crescer demais, tá? E vai estar influenciando muita coisa diferente aí no nosso corpo, tá bom? Né? Inclusive lá no canal vaginal, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Espero ter conseguido entregar mais uma pecinha desse quebra-cabeça aí do caminho correto para acabar com a candidíase de uma vez por todas, tá? Então, se você achou que esse conteúdo fez sentido, curte, compartilha, comenta, envie para alguma amiga que você acha que vai se interessar por isso, que precisa disso, né? Compartilha no grupo da família, no grupo de mães, sempre vai ter alguém
que tá precisando disso e às vezes a gente nem sabe, né, gente? Então, minhas lindas, olha, um grandíssimo beijo para vocês, tá? Se fez sentido para vocês, me segue aqui nas redes sociais, né? Acompanha os conteúdos que tem muita coisa. Toda semana eu tô trazendo novos conteúdos, novos vídeos aqui para vocês, tá bom? Para te ajudar a percorrer esse caminho, para te ensinar o caminho para acabar de vez com a candidíase, tá bom? Então, meus amores, olha, um grandíssimo beijo e fiquem com Deus.